Capítulo 40. Destino e crueldade. O fedor da carcaça podre de animal permeou. A pele e o pelo do lobo carbonizado rapidamente se transformaram em cinza e desapareceram. Os fragmentos ósseos restantes foram colocados em sacos e enterrados no subsolo como um monte de lixo. A gigantesca gaiola de ferro majestosamente situada no vasto sertão deserto era desolada e ameaçadora por si só. O interior, que foi projetado para ser completamente bloqueado da luz, era frio e úmido, e os lobisomens presos lá dentro testemunharam as mortes fúteis e banais de sua própria espécie todos os dias. Cada vez que um novo lobisomem era trazido, o mesmo acontecimento acontecia. No início, ele arriscou a vida para lutar e resistir, e depois desistiu e se conformou. Então ele foi usado como cobaia e descartado impiedosamente. A jaula de ferro era enorme, firmemente presa pelo sangue e pelo poder do vampiro. Era uma prisão enorme da qual o jovem lobo não conseguia escapar sozinho. Ruslan, você está com frio? Marran envolveu firmemente os ombros de Ruslan com os braços, enquanto sua temperatura corporal caía rapidamente. Para os lobisomens, era natural manter uma temperatura quente e quase fervente. Portanto, esse sintoma era bastante comum. Ansioso com a possibilidade de seu irmão morrer, Marran constantemente entrava e saía em um estado de grave ansiedade. Minha cabeça dói muito. Está tudo bem. Você vai se sentir melhor quando dormir um pouco. Marran deu um tapinha nas costas de Ruslan e falou baixinho, sua voz quase desaparecendo. Marran era uma pessoa de poucas palavras, mas com Ruslan era gentil, generoso e atencioso, tentando sempre mantê-lo longe do desespero. Mas isso foi tudo. O desejo de viver de Marran foi desaparecendo gradualmente. Seu cabelo rosa escuro, que parecia ter sido cortado grosseiramente com a tesoura perto da nuca, tinha adquirido uma cor marrom escuro coberto de sangue. Ele não tinha ideia de quem um dia pertencia. Tal como o jovem Ruslan, Marran tinha ficado magro demais. Seus olhos ainda permaneciam afiados, mas havia perdido a luz. Em vez disso, eles eram de preto sombrio. No momento que se tornaram vítima do vampiro, incapaz de escapar do estepe de Marraba, suas vidas já eram um inferno. Ruslan quase começou a soluçar, pressionando a cabeça frágil com as duas mãos. É terrível. Tudo isso é terrível. Tudo acabará em breve. Apenas espera um pouco, Ruslan. Marran queria morrer há algum tempo. Se não fosse por Ruslan, ele já teria acabado com sua vida. Eles não eram parentes de sangue, mas Ruslan era a única família que ele tinha e sua única razão de viver. Sua única desculpa para aguentar. Uma lacuna apareceu na janela sem porta, e ainda assim não havia luz. O lobisomem só podia confiar no som para determinar o que estava acontecendo. Embora a jaula estivesse aberta, ninguém se atreveu a se mover primeiro. É hora de sair, Ruslan. Você está entediado? Vestindo uma capa vermelha, Lara foi até Ruslan, que estava quase dormindo perto da cabeça de Marran, e se agachou. Quando ela estendeu a mão em direção a Ruslan, a luz imediatamente brilhou nos olhos antemortos de Marran. Foi necessária toda a sua força para exercer essa ferocidade. Lara deu um passo para trás e tirou a mão. Não há necessidade de me encarar desse jeito. Vou devolver seu irmão em segurança. Com isso, Marran se afastou dela e apertou ainda mais Ruslan. Embora estivesse engasgado, Marran quase implorou com a voz abafada. Me leve em vez disso. Serei mais útil que Ruslan. Bem, eu prefiro mais gentis. Marran não tinha medo da morte, mas sempre sobrevivia por seu irmão Ruslan. Então ela não podia confiar nele completamente. Lara só podia confiar em Marran quando tinha Ruslan nas mãos. Pelo menos, pobre Ruslan. Ele é muito jovem. Marran implorou desesperadamente. A mão de Marran pousou no chão árido. Ele cerrou os punhos desesperadamente, como se tentasse juntar os grãos de areia que Malcolm estava ali. Ninguém disse nada sobre matar. Não tenha medo. Eu me importo com ele tanto quanto você. Lara quis dizer isso. Ele era uma criatura completamente diferente dela, mas ela definitivamente sentia algo parecido com um afeto por Ruslan. Sua memória como humana havia desaparecido há muito tempo. Embora tenha sido consequência ter sido escolhida por Sera, ela nunca perguntou sobre sua vida passada. Isso foi até ela de conhecer esses dois garotos lobisomens. Lara estava curiosa sobre Marran e Ruslan. Por que eles estavam tão desesperados? Como eles podiam suportar ser assim? Mesmo que ela tenha matado outros lobisomens e os usado como experimento, ela não sabia por que manteve esses dois irmãos vivos. Nem ela conseguiu encontrar uma razão para não matá-los. Se você puder ser obediente como um caminho, você também poderá se libertar dessa jaula.
Então não fique tão desapontado ainda. Entre os lobisomens que ela criou, Camille foi o caso de maior sucesso de Lara. Sua lavagem cerebral foi fácil e perfeita. Ele fez tudo com mais precisão do que qualquer outro lobo, sem cometer um único erro. Além disso, como o dano psicológico dele era mínimo, ela podia mantê-lo a seu lado e usá-lo por muito tempo. Lara ergueu ligeiramente o queixo de Marran com a mão pálida e fria. Assim que o calor de Marran a tocou, uma parte da sua pele congelou um pouco e rachou. Você quer morrer, Marran? Ele sempre teve aquela expressão no rosto, como se ele não tivesse nada para dar e nenhuma razão para viver. Certo, tudo está uma bagunça desde o começo. Quando Sera massacrou as mães de Ruslan e Marran na estepe de Marraba, Lara estava lá para testemunhar. Ela viu a expressão do rosto dos dois jovens lobisomens, como eles estavam assustados, e como eles estavam desesperados. Marran já estava arruinado naquela época. É simples. A forma como o mundo continua girando. O mesmo se aplica ao mundo humano. É a sobrevivência do mais apto. O forte atacando os fracos é o caminho do ecossistema. Não há nada de ficar triste nem cruel. É a lei do destino desse mundo. Isso foi uma ilusão, mas é a verdade. Não faça essa cara triste. Isso me faz parecer a vilã. Apenas uma coisa controlava Lara. Poder. Com isso, tudo nesse mundo poderia ser explicado. Ninguém peca contra a lei da natureza. Um lobo não é mau por atacar uma ovelha. E um vampiro poderoso caçando um jovem lobisomem não está errado. Se você sair dessa grade, estará sujeito à minha lavagem cerebral. Você não sentirá tristeza ou dor. Mas aqueles que permanecerem aqui devem se lembrar daqueles que partiram e serão atormentados. Você concorda em deixar Ruslan sentir essa dor? Lara não se considerava uma covarde. Ela acabara de oferecer duas opções simples e eficientes e não tinha intenção de provocar Marran. Não havia razão para ela fazer isso com os que estavam presos aqui. Com o tempo, eles murchariam por conta própria e morreriam. Lara não gastou seu precioso tempo fingindo dor mental ou desfrutando dos seus atos sádicos como Axia ou Gillian. Esse tipo de brutalidade não combinava com ela. Não vou pedir para ele caçar, não se preocupe. Lara removeu levemente a mão de Marran e segurou Ruslan. Ele está leve. Ele precisa comer mais. Tendo Ruslan tirado dele tão facilmente, tudo o que ele pôde fazer era olhar para ela sem expressão. Talvez fosse melhor sofrer uma lavagem cerebral, como disse Lara. Não seria melhor esquecer essa dor, mesmo que por um momento, e viver como uma marionete ou um espantalho? Marran não teve força para impedir que suas razões se despedaçassem como um castelo de areia. A lacuna diminuiu mais uma vez e Marran ficou sozinho novamente. Como sempre, um cheiro de queimado veio de fora, e os gritos infernais e argudo e grito misturado com dor. Incapaz de aguentar, ele finalmente cobriu os dois ouvidos com as mãos. Quando Lara saiu da jaula, ela colocou Ruslan no chão e começou a controlar sua mente. Outros membros, incluindo Axia e Gillian, não só podia fazer lavagem cerebral em humanos, e não em lobisomem. Isso só poderia ser feito por Sera ou Lara. Gillian nunca ficou feliz com isso. Ela herdou um pouco do sangue de Sera e podia usar alguns poderes, mas suas habilidades insuficientes sempre a deixavam infeliz em comparação. Embora fosse linda, Gillian era fria e cruel. Ela estava sempre focada em se livrar de seus rivais um por um para poder subir ao topo. Na verdade, o renascimento dos vampiros ou a imortalidade eterna na luz não importava para ela. Ela queria obter poderes mais fortes e novos, pegando o que ela queria e fazer com que todos se curvassem aos seus pés. Assim, mesmo na menor possibilidade, ela cortaria violentamente cada um sem remorso, assim como ela estava agora. Lara! Lara estava irritada com Gillian e sua constante tentativa de rebelião, mas ela não era inútil, então a manteve a seu lado. O que é? Lara falou com os olhos ainda fixos em Ruslan sem olhar para trás. Algumas das equipes gerenciadas por Axian deixaram o local da atividade. Gillian disse com Lara de costa para ela. Como os membros dela devem funcionar quando ela nem mesmo está com a cabeça reta. Gillian ergueu a sobrancelha ao ouvir o tom frio de Lara. Gillian, a chefe intermediária, emitiu deliberadamente duas ordens para fazer com que o time comandado por Axia desendasse. A equipe que saiu devido à desobediência permaneceria em silêncio se fosse expurgada. Então, não havia preocupação de que Axia, sua líder, descobrisse. Para Gillian, hoje foi uma oportunidade de libertar Axia, que era um espinho em seu sapato. Traga Axia agora mesmo. Sim. Gillian não conseguia esconder o sorriso. Ela queria remover aquela garota tola pela raiz por uma vez por toda. Ou talvez ela pudesse queimar no fogo como os lobisomens inúteis. Perguntando-se o que seria melhor, Gillian cantarolou para si mesma e rapidamente se afastou na escuridão. Lara levantou-se e observou ir embora. Não importava o que ela estava planejando,
Se fosse uma competição de força, seria muito mais confortável terminar de alguma forma. Camille, vem aqui. Ao ser chamado, um lobo grande e silencioso correu e parou na frente dela. O lobo com pelo laranja escuro tinha olhos azuis escuros brilhando no escuro. Lara acariciou levemente o lobo atrás das orelhas e olhou para Ruslan adormecido. Eu preciso que você assuma a Ruslan hoje.